que é o problema de quando nós transformamos Deus no nosso shopping center. Ou seja, ele tem que me servir. Ele tem que ter tudo que eu quero na hora que eu quero, porque eu entendo que tenho as condições impostas para ele. E no momento em que Deus não faz a minha vontade, eu rejeito Deus, eu odeio Deus, eu brigo com Deus, porque eu sou perfeita, porque eu sou jovem, porque eu estou bem, porque eu quero, porque é a minha vontade. E isso é algo que precisa ser tratado. Tratado em nós e tratado na humanidade. Deus não é nosso servo. Deus é nosso Senhor. Não somos nós que dizemos as regras, é Deus. Não somos nós que dizemos como queremos, é Deus. Deus. E quando a gente desobedece Deus, tem consequência. Quando a gente coloca Deus contra a parede, tem consequência. Quando a gente se afasta de Deus, tem consequência. Vamos ver o que vai acontecer com esse bem. Passados alguns poucos meses, decidimos. A decisão foi dos dois mesmo, adotar um embrião. Fizemos todo o processo e na primeira tentativa conseguimos êxito. Eu estava grávida e de gêmeos. Ficamos muito felizes, meu marido ficou radiante, já foi logo contando com os pais dele. Estávamos em março de 2020 e a pandemia chegou. Como eu estava grávida, fui afastada das minhas atividades presenciais e fiquei de home office. Apesar de estarmos vivendo em meio a uma pandemia, ficar em casa foi bom, pois a minha gravidez era de risco. Além disso, podemos ficar nós três em casa juntos, coisa que só conseguíamos nas férias e mesmo assim por poucos dias. Tudo ia bem, estávamos felizes, tomávamos todos os cuidados por conta da Covid, mas mesmo assim, em julho de 2020, meu esposo teve Covid e a partir daí tudo mudou. Ele não teve sintomas, descobriu que estava infectado ao fazer um teste rápido para o trabalho, mas por orientação da minha ginecologista, ele precisou se isolar no nosso quarto. Depois desse período, ele foi ficando frio comigo, distante, quase não falava comigo. Vivia no celular. Preferia assistir televisão a ficar na minha companhia. Não me procurava para intimidade. Nos 3 primeiros meses da gestação, quase não fizemos sexo, pois além dos enjoos, eu estava utilizando uma série de medicamentos que dificultavam o ato e acabávamos evitando. Penso que isso tenha levado ele a procurar alguém fora do casamento, pois ele sempre gostou muito de ter relações. E acho importante dizer que não tínhamos problemas com relação a isso, e nem em outro aspecto da nossa relação. Estávamos bem. Enfim, os gêmeos nasceram e ele continuava frio e distante. Eu me sentia muito estranha para ele. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Há uma gravidez de risco. O homem pega Covid, precisa se isolar. Isso são os cuidados, são as orientações de cuidados para a Covid, tudo normal. A mulher não pode ter relação no início da gravidez, porque a gravidez é de risco, ela toma remédios que dificultam a relação. Então, é normal. O homem precisa entender. E aí, a irmã diz que acredita que por causa disso, ou seja, porque ele gosta muito de sexo, e não vai ter sexo ali por 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele traiu. Ele buscou uma mulher fora do casamento, porque ele gosta muito de sexo. Não, não foi por isso. Ele buscou uma relação fora do casamento, ele buscou sexo fora do casamento,
porque os princípios dele estão quebrados, porque esse homem está afastado de Deus. Esse é o ponto. Aliás, nesse ponto aqui, vocês dois estão afastados de Deus. E se Deus não está no casamento de vocês estão só, pronto para serem usados, pronto para serem pegos por Satanás e suas armadilhas. Sem Deus, o que fica é a carnalidade humana. Sem Deus, o que fica é a humanidade. Sem Deus, o que fica são os nossos desejos e sentimentos carnais. É a ausência de Deus que levou esse homem a pecar. Porque com Deus, esse homem estaria preocupado com você, preocupado com os filhos, preocupado com a gestação, cuidando de você e não preocupado com a carnalidade e os desejos dele. Que Deus é amor. Estão entendendo? Deus é amor. E o amor é paciente, o amor é benigno. O amor suporta todas as coisas. Leiam 1 Coríntios 13, e vocês vão entender o que é o amor. E a ausência dele é a ausência de Deus. A ausência do amor é a ausência de Deus. A ausência de Deus e de amor é a ausência de fé, a ausência de esperança, a ausência de paciência, a ausência de longanimidade. Ausência. Por isso, o homem adultera. Por isso ele busca algo fora do casamento. Talvez o momento mais delicado que a esposa dele está vivendo na vida. No início achei que fosse coisa da minha cabeça. Depois achei que fossem os hormônios da gravidez. Depois achei que fosse porque estava feia. Ele já estava com outra pessoa e eu não conseguia enxergar. Digo isso porque descobri a traição dele poucos meses da saída dele de casa. Os 4 meses da minha licença maternidade foram horríveis. Ele não me ajudava em praticamente nada. Vivia trabalhando. Quem me ajudava era minha sogra, que praticamente foi morar conosco. Passei meses nessa angústia, até que em janeiro de 2021 eu não aguentei e perguntei o que estava acontecendo. Ele já não estava usando a aliança e perguntei se eu deveria fazer o mesmo. Ele estava indo trabalhar nesse dia e pediu para eu esperar ele voltar para a gente conversar. E eu falei que não. Queria saber a resposta naquela hora e ele falou que sim. Eu deveria entregar a aliança a ele. Meu chão se abriu naquela hora. Ele pegou a aliança e foi embora. Desabei a chorar. O que foi relatado aqui agora é simplesmente a constatação de algo que está acontecendo. Só que agora envolvida por uma forte emoção. Na verdade, é que nada mudou. Esse homem, ele não entrega aliança, não pede aliança porque ela colocou ele contra a parede. Ele não diz que vai acabar com o casamento porque ela está incomodando ele. Não, esse casamento já estava acabado. Esse casamento já estava em crise. Esse casamento já não existia. E aqui agora a gente só está constatando o que já vem acontecendo há algum tempo. Tá? Então, no caminho para o trabalho, ele me mandou uma mensagem dizendo que explicaria melhor quando voltasse do trabalho. Como se adultério tivesse explicação melhor, né? Mas que não me amava mais. Observação. Meu marido trabalha em Macaé e passa uma semana trabalhando direto. Só para o pessoal situar, Macaé é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, né, onde a indústria do petróleo e do gás é muito forte. Provavelmente essa irmã mora no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro para Macaé é em torno de 4 horas de viagem. Então, provavelmente ele passava dias, né, nessa cidade trabalhando ou semanas para depois voltar para casa. Aquilo acabou comigo. Ler aquelas palavras fez meu coração em pedaços. Sofri como nunca. Não comia, não dormia, não conseguia me concentrar.
nas tarefas simples da casa, nos filhos. Conversamos na volta dele, mas ele já estava decidido. Não queria mais o casamento, queria ser feliz. Não me amava mais, e muitas outras coisas que não faziam muito sentido. Falou de coisas do tempo que éramos namorados. Os amigos dele me achavam mal amada, traumatizada. Ele nunca havia falado aquilo para mim. Doeu tanto, tanto. Imagino que realmente tenha sido uma dor muito grande. Não é fácil ouvir determinadas situações. Pedi para repensar, pois não podíamos jogar fora o casamento, mas ele estava decidido. Lembrei de um casal de amigos pastores e pedi ajuda a eles. Perguntei o que eu poderia fazer. Eles conversaram comigo e pediram que eu levasse o meu esposo no final do culto na igreja que eles congregavam. Observação: eu sempre me considerei evangélica, mas não frequentava nenhuma denominação. Eles iriam conversar com a gente. Perguntei ao meu marido se ele iria, ele não recusou, mas já deixou claro que só iria porque eu estava pedindo e que nada iria fazê-lo mudar de ideia. Fomos, tivemos uma longa conversa, mas como dito pelo meu esposo, ele já estava decidido e não mudaria a decisão. Queridos, nesse momento, onde o marido tomou uma decisão de sair de casa, a posição que precisamos ter é de deixá-lo ir. Não é de se humilhar, não é de implorar, não é de pedir para ficar, porque não faz o menor sentido uma pessoa que não quer ficar do nosso lado. É viver um inferno. Isso não é a solução. Deixa aí e vamos pensar no que fazer a partir de agora. É isso que precisava ter sido feito nessa situação. Não adianta chamar o pastor, não adianta chamar o padre, não adianta chamar ninguém. Deixa aí. Se alguém conseguir convencê-lo do contrário, é só adiar o sofrimento, porque ele vai embora, mais cedo ou mais tarde. Vamos lá. No dia seguinte, conversei com meu esposo e deixei claros os meus sentimentos. Ele me ouviu e falou que pensou durante toda a noite e decidiu pensar mais um pouco. Me enchi de esperanças. Levou um mês para que ele respondesse. Um longo mês de aflição e dor, que é o que eu acabei de falar. É só adiar a dor, não é solução. No final, ele manteve a triste decisão e poucas semanas depois saiu de casa. A pedido meu, pois eu não aguentava viver com uma pessoa que nem me olhava nos olhos. Entendeu, pessoal? Deixa aí. Só aumenta a dor pedir para ficar. Isso foi no final de fevereiro de 2021. Desde então, tudo tem sido muito difícil. Imagina. Fiquei praticamente sozinha, com 3 filhos. A casa que estava em obras, voltando a trabalhar presencialmente. A filha mais velha, arrasada com a decisão do pai. No início, ele quase não visitava os filhos. Não ligava para saber, ficou assim por alguns meses. Nunca me procurou para conversar sobre nós. Nunca falou em arrependimento ou volta. A mãe dele o apoiou na decisão de sair de casa. Falava mal de mim, pois soube pela babá dos meus filhos. Pedi ajuda a ela antes do filho sair de casa. Ela negou. Quando meu esposo saiu de casa, eu decidi que iria lutar por ele em oração. Não concordava e ainda não concordo com a separação.
Essa é uma posição boa, muito legal. Eu também não concordo com a separação. Aliás, ele nunca falou em divórcio. Nunca deixou de participar financeiramente da criação das crianças. Mas a maioria das vezes preciso lembrá-lo das contas. Com o passar dos meses, ele voltou a frequentar mais a nossa casa, passar mais tempo com as crianças. Esse posicionamento está errado. Ele não deve frequentar a sua casa. Não é bom. Também, com o passar do tempo, descobri que ele já estava morando com outra pessoa. Na verdade, ele saiu para viver com essa pessoa, pois já estavam juntos, enquanto eu estava grávida dos meninos. Não faço ideia de como ele conheceu essa pessoa, pois ela não tem nada a ver com ele. Deixo claro que nunca corri atrás dele para saber de nada, fiquei sabendo por acaso. Até hoje, ele nunca falou dessa pessoa para mim. Ele nem sabe que eu sei, pois nunca toquei no assunto. Ajo como não soubesse de nada e não falo sobre nós. Falo apenas sobre as crianças. Ele já assumiu essa pessoa para a família, mas não assumiu para mim e nem para a nossa filha mais velha. Não consigo entender esse comportamento dele. Esse comportamento dele tem a ver com a dor que ele sente em relação à família, a você. Vocês representam para ele o Espírito Santo, a verdade, o fracasso, a mentira que ele vive. E por isso que diante de vocês ele sente vergonha. O comportamento dele é justificável por alguém que sabe que está em pecado, sabe que está no erro, sabe que fez a coisa errada, sabe que vive uma mentira. Ele sabe disso. Ele abandonou a família, abandonou filhos, 3 filhos, ele te abandonou grávida, com crianças pequenas. Ele sabe que está errado. E você representa toda essa verdade e todo esse fracasso estampado diante dele. Por isso, diante de você, ele não assume. Apesar de tudo, sigo orando por ele e pela restauração do nosso casamento. Peço primeiro por minha restauração pessoal e depois por nossa família. Creio que Deus não se alegra com a decisão do meu esposo. É verdade. Deus não se alegra. Leia lá Malaquias capítulo 2, que você vai entender um pouco do que Deus pensa sobre isso. E aí ela faz uma pergunta: devo continuar orando? Sim. Por vezes fico na dúvida. Peço desculpa pelo longo relato, mas quis contar o mais detalhado possível. Não tem nenhum problema em relação a isso. O que eu preciso finalizar com você da seguinte forma. Lendo seu e-mail, existem alguns posicionamentos errados. E aí, se for possível, eu gostaria que você me devolvesse esse e-mail, me respondesse com seu WhatsApp, ou me mande um WhatsApp, tá? O número de telefone, que é o número de atendimento, é o 021 97582 9444, para eu agendar com você uma videochamada, para a gente conversar e ajustar alguns posicionamentos seus. Orar? Sim, não pare de orar. Crer na restauração? Sim, continue posicionado. Mas alguns posicionamentos seus em relação ao seu esposo hoje precisam ser ajustados para facilitar a restauração do seu casamento. Tá bom? Obrigado pelo seu e-mail.